Oi, gente, é a professora Edilane. Hoje nós vamos falar sobre o gênero textual verbete de enciclopédia, tá? Existe um vídeo anterior aí, ao qual foi falado sobre o verbete de dicionário. Então, o que a gente precisa entender? Para que serve uma enciclopédia, né? A enciclopédia ela é destinada para consulta, né? Então, é um tipo de texto curto, sem muita demora e apresenta um texto científico. Por exemplo, você quer saber algumas informações sobre a onça pintada. Então, você vai na enciclopédia, lá vai falar tudo sobre a onça pintada, né? Descrever a onça pintada, vai apresentar, né? Apresentar o nome científico, essas informações, aonde que ela vive, onde consegue encontrar, etc, tá bom? Então, as principais características de um verbete de enciclopédia, né? É um texto descritivo, que eu já falei, ele vai descrever aquele objeto, aquele fato, aquele conteúdo que você está pesquisando ali. Expositivo, né? Expositivo é que não vai emitir nenhum tipo de opinião, né? Não vai argumentar com você, só vai te passar as informações ali sem opinião. E que tem como tema um termo relacionado ao conhecimento humano, tá? E a finalidade do verbete de enciclopédia é explicar para um público maior, de maneira simplificada e direta, aquilo que está pesquisando, certo? Então, é conceituar esse fato, essa ideia, aquele objeto que você pesquisa de forma simples e objetiva. A linguagem utilizada é a norma padrão, por se tratar de um texto científico, é um texto científico, tá? Então, você vai procurar ali, vai ser apresentado para você em forma de texto científico. Então, é utilizado a norma padrão, nada de uma linguagem coloquial ali, nada de gíria, nada de abreviações, tá? Uma linguagem simples, clara, objetiva, faz uso de termos científicos e técnicos, né? Como eu havia falado, e próprio de certas áreas do conhecimento, né? Vai apresentar informações sobre certas áreas do conhecimento. Apresenta verbos no presente do indicativo, faz, são. Então, esses verbos aí, eles são colocados no momento em que narra a situação, são apresentados no momento em que narra a situação, tá certo? Então, a gente vai agora estar discutindo algumas questões referentes a esse conteúdo que foi proposto para vocês, tá? Então, aqui foi dado um texto que eu já li, acredito que vocês também tenham lido, por sinal muito interessante, né? E que a gente tem que ter muita consideração, porque em cima dessas vacinas houve todo um estudo, né? Anos de estudos, de pesquisa, para que elas possam ser produzidas a fim de impedir a disseminação de doenças, né, de certas doenças. Então, quando eu estou falando isso, porque existe hoje uma onda de negacionismo, né? Você pensar que o corpo é seu e, né, você faz o que você quiser. Então, o que a gente tem que entender? Que a vacinação, existe toda uma equipe por trás da produção de vacina, que exigiu dessa equipe muitos anos de pesquisa, muitos anos de estudo, para que hoje não fosse valorizado, né? Então, quando você valoriza esse tempo dessas pessoas, o conhecimento que eles adquiriram, né, para estar produzindo uma vacina, você valoriza quando você se protege. Você protege
a si e às outras pessoas, tá? De doenças. Então, gente, vacinem, tá? Ofereceu uma vacina, procure se vacinar no período certo, correto. Então, eu já li o texto, não vou ler, acredito que você, e confio ainda que vocês tenham lido, tá? Então, número 1, sobre qual assunto trata-se o texto lido? Sobre o que está falando? Vacinas, né? Qual a importância desse tipo de texto para a comunidade em geral? Qual que é a importância aí? É passar algumas informações sobre a importância da vacinação, né? Eu falei um pouquinho, né, da valorização da vacinação, essa importância que tem, e explicando um pouquinho também como funcionam as vacinas, né? Houve essa explicação aí também no texto. Certo, número 3. O formato desse texto auxilia no seu entendimento? Por quê? Então, por que auxilia no entendimento? Auxilia porque é um texto curto, um texto coeso, um texto direto, tem uma linguagem clara, né? É dividido em setores ali, houve aquela divisão em partes que facilita também a compreensão da gente, tá? Certinho, então, falou um pouquinho também da história, da vacinação, beleza? Então, próximo aí, 4. Há um público específico para este tipo de texto? Qual? Sim, claro, né? Para estudantes ou pessoas interessadas neste assunto. Quem se interessa por este assunto vai escolher esse tipo de texto para estar lendo, certo? Ou os estudantes também. Então, próximo aí. Vamos planejar a produção de um verbete de enciclopédia. Então, escolha um tema de seu interesse e que você conheça bastante e escreva-o abaixo. Então, você vai setorizar, você vai subdividir aí, tá? Em introdução, em informações gerais e informações históricas. Então, um tema aí levantado que a gente poderia estar falando é sobre essa crise sanitária aqui, a qual o mundo está inserido nessa pandemia, o coronavírus, tá bom? Então, você poderia estar escrevendo sobre esse assunto, porque todo mundo tem muita informação para estar construindo esse verbete de enciclopédia, tá? Então, a introdução, como que eu colocaria? O mundo tem enfrentado uma grande crise sanitária. A causa desse colapso é a descoberta e a propagação do coronavírus. A doença foi classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Aí, colocaria em outro setor, né? Outra parte, colocaria informações gerais. Aí estaria falando um pouco da propagação da Covid-19, né? E que é necessário seguir as medidas de prevenção. Aí eu poderia até citar quais seriam as medidas de prevenção, poderia colocar aqui também quais seriam as medidas de prevenção, beleza? Aí no outro setor, na categoria de informações históricas,
Aí poderia colocar qual que é a família do coronavírus, né? Que ele é um tipo de infecção respiratória. Poderia colocar a data em que ele foi descoberto, certo? O lugar em que ele se manifestou primeiro, certo? Poderia colocar, inclusive, também o primeiro caso que houve aqui no Brasil, qual foi a cidade, que foi a cidade de São Paulo, também poderia colocar, tá? Então aí, ó, escreva em tópicos as informações que você sabe sobre o tema escolhido. Se possível, pesquise em livros e revistas. Então, eu colocaria assim, introdução, informações gerais e informações históricas. Tá bom? Então é isso. Agora que você já conhece um verbete de enciclopédia e já possui todas as informações necessárias, vamos escrever um verbete no espaço abaixo. Aí, essas informações que eu coloquei em setores, eu escreveria em pequeno texto, que é assim que é apresentado nas enciclopédias, tá? Um verbete de enciclopédia é escrito, é construído por um texto curto, né? Não muito extenso, direto, objetivo. Então, eu colocaria todas as informações aqui que eu tinha setorizado em forma de texto, tá? Beleza, então, pessoal? Então, fica assim. Um abraço em todos. Até mais.